Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai estar justamente verificando como calcular, né, a resistência, né, com base na resistividade, né? Ou seja, a relação no que diz respeito ao fluxo de passagem de corrente no condutor, né? Então nesse caso aqui vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que a gente tenha um condutor, né? Vamos colocar aqui um comprimento para ele. Esse condutor ele tenha um comprimento de 100 metros, né, de 100 metros, e o seu diâmetro, né, o diâmetro desse condutor, vamos colocar um diâmetro aí de 2 milímetros. Né. O que acontece? Cada elemento ele possui, né, justamente uma relação de resistividade elétrica. Né. Essa unidade, né, referente à resistividade elétrica, a unidade vai ser ohm, né, por ohm milímetro quadrado por metro, né? É justamente a relação da unidade, né? Então, deixa eu colocar aqui ohm milímetro quadrado por metro, né? É justamente uma relação de resistividade com base no comprimento, né, do elemento, né? Então, essa aqui é a base da unidade, né? Então, para cada material, né, que possui, né, essa relação de condutividade, né, a gente tem uma base, né, justamente de resistividade, que seria essa base aí de resistência aí para a passagem da corrente elétrica. Né? Exemplo, alumínio. O alumínio tem uma taxa de resistividade de 0,028 ohm milímetro quadrado por metro, né? Lembrando que esses valores eles são com base aí numa temperatura específica, né? A gente sabe que com o aumento da temperatura a gente tem a dilatação térmica, né? A diminuição da temperatura tem a contração térmica, né? Então, para cada material tem, né, a sua especificidade, né, no que diz respeito a essa resistividade. Né? Alguns, né, não possuem, né, essa capacidade, né, de passagem de corrente, né? Ou seja, exemplo, madeira, né? A gente não consegue ter essa passagem, né? Diamante, cortiça, enfim. Né? Então varia de material para material, né? Mas isso é tabelado, né? Então a gente tem essa relação de informação. Né? Então vamos verificar o seguinte: a gente já tem esses valores aí no caso do nosso condutor, né? O comprimento dele, o diâmetro. E o outro valor que a gente precisa é justamente referente a essa unidade, né? Que é da resistividade. Né? Então, nesse caso, vamos supor que o nosso material ele tem a seguinte resistividade. Né? Vamos colocar aqui um material qualquer, vou colocar aqui material X. Vamos colocar que a resistividade dele seja... colocar um valor 0,025 ohm milímetro quadrado por metro. É a unidade dele. Então, para a gente calcular essa resistividade, né, ou no caso a resistividade não, né, calcular a resistência com base na resistividade, né, a fórmula é justamente essa aqui. Né, deixa eu colocar aqui. A gente vai ter a resistência vai ser igual a resistividade, né, vou colocar aqui um R minúsculo, multiplicado pelo comprimento, né, comprimento em metros, né, já que a unidade ali da resistividade é ohm milímetro quadrado, né, fazendo referência à secção transversal por metro. Né, então a gente vai ter justamente aí referente o comprimento, né, então colocar aqui o comprimento L, dividido, né, dividido justamente pela área da secção transversal do condutor. Né? Então a gente já tem a resistividade, né, que foi justamente esse valor aqui. O comprimento a gente já tem, está aqui em metros. A gente só precisa encontrar agora a área da secção transversal. Né? Lembrando que essa área aí vai ser em milímetro. Né? Então no caso aqui, como o diâmetro que a gente está utilizando do condutor é de 2 milímetros, né? Deixa eu colocar aqui. Como no caso é de 2 milímetros, a gente vai ter πr ao quadrado, né? Ou seja, 3,14 vezes o raio, já que o diâmetro é 2, o raio é 1, ao quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter 3,14 vezes 1. Né? 1 ao quadrado vai dar 1, 3,14 vezes 1 vai dar 3,14. Então, 3,14 milímetros quadrados, ou seja, essa aí é a área
do nosso condutor, né? Então, dando continuidade aqui ao cálculo, o que é que a gente vai ter? Né? A gente vai ter a resistividade, que a gente já indicou, que no caso é de 0,025, multiplicado pelo comprimento, que é 100, dividido por 3,14. 3,14, então vamos verificar aqui quanto é que vai dar. 0,025 vezes 100 vai dar igual a 2,5, né? Dividido por 3,14. Né? Então vai dar 0,79 ohm. Né? Então é justamente a resistência aí desse material, né? No que diz respeito a esse comprimento. Né? Então no caso aqui o valor final vai dar igual a 0,79 ohm. Né? Vai ser justamente aí a relação de resistência com base nesse comprimento e na área indicada aí do mesmo, tá bom? Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte elétrica, né? Hoje a gente vai estar verificando justamente como calcular, né, a corrente elétrica para um sistema trifásico, né? Então vamos verificar o seguinte: supondo que a tensão, né, que vai estar alimentando, né, o sistema, ele tenha uma relação aí de 500 volts, né? Então aí a tensão de 500 volts, né, o sistema é trifásico, né? No caso, a gente precisa também da potência, né, do elemento. Vamos supor que a potência aí, nesse caso aí, seja uma potência relativamente elevada, né? Vamos colocar aqui 10 kW. E nesse caso, né, sendo o elemento trifásico, né, com esse esquema, a gente utiliza justamente a seguinte fórmula, né? Vou colocar aqui do lado. A gente, para poder calcular essa corrente, a gente vai ter, a corrente vai ser igual à potência, né? Vou colocar aqui. A gente vai ter aqui igual a potência dividido, né, justamente pelo produto da multiplicação de raiz de 3. A raiz de 3 ela surge nesse cálculo aqui por causa da corrente ser trifásica, né? Onde a gente vai ter a raiz de 3 multiplicado, né, justamente aí pela tensão, né, que no caso aí vai ser o U. Né? Então, nesse caso aí, para a gente descobrir essa corrente, é só utilizar essa fórmula. Com base nesses dados aqui, para a gente saber a corrente em questão, é só a gente pegar a potência, que no caso tá, 10 kW, a gente tem que utilizar em watt, né? Então tem que converter 10 kW, é a mesma coisa de 10.000 watts. Né? Então a gente vai ter 10.000 watts dividido pela raiz de 3. Né? Vou colocar aqui raiz de 3. Pela raiz de 3 multiplicado pela tensão, tensão em volts mesmo, né? Então nesse caso aí 500 volts. Deixar aqui sem unidade só para não ficar com muito caractere. Então nesse caso esse é o cálculo que a gente tem que fazer para encontrar essa corrente. Né? Então a gente vai ter 10.000 dividido pela raiz de 3 multiplicado por 500. Né? Nesse caso aí vai dar 11,54. 11,54 amperes. É justamente aí a relação que a gente tem aí da corrente aí de aplicação para esse sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de elétrica, né? Nesse caso aí mais voltado mesmo à eletrônica, né? A gente vai ver justamente como ligar um LED, né, com o uso de resistor, né, aí para circuitos eletrônicos. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos, né, mostrando tipos de ligações aí de LED, né, que cada vez é mais comum, né, o uso de ligação de LEDs, né, em elementos populares, principalmente produtos customizados, né, que você vai precisar ali de uma determinada luminosidade, né, então está sendo muito comum o uso, né, referente à ligação de LEDs, né. Bom, o primeiro LED é justamente um diodo emissor de luz, né, ele é muito utilizado realmente aí na eletrônica, né, por causa da luminescência dele. Então ele acaba tendo essa possibilidade, né, de uma baixa corrente você ter aí uma luminescência considerável aí para circuitos eletrônicos, né? Então é muito utilizado.
E aí o que acontece? Muitas vezes você precisa diminuir a corrente, né, de chegada nesse LED, e aí a gente utiliza um resistor que tem como foco justamente essa diminuição, né, de corrente, né, ou dependendo do caso aí também alguma relação térmica com o circuito, né, mas aí no nosso caso o grande objetivo é realmente estar diminuindo aí a corrente para estar atendendo de forma plena aí o LED. Bom, aqui está uma tabela comercial de resistores, né, lembrando que existem N resistores, né, e eles estão proporcionais a essas indicações aí da tabela comercial de resistores. Né. Logo mais a gente vai voltar para falar sobre essa tabela de resistores e aí você vai entender bem como é que ela funciona. Vamos aí para a análise da forma. Nesse caso, essa primeira ligação que a gente vai fazer é uma ligação em série, né, apenas utilizando um diodo, né, aí para ser ligado em série aí com base em um resistor e uma fonte. Então, nesse caso aí, para saber o grande detalhe é saber qual resistor que vai ser utilizado, né? Então, nesse caso aí, né, o R representa aí a resistência, né, do resistor aí que vai estar sendo utilizado, né, para a ligação do LED. Aí a gente tem o VCC, né, que é referente à tensão, né, de chegada aí do sistema, né? A gente tem aí o VL, que é a tensão do LED, né? A gente vai mostrar depois aí uma tabela referente a essa tensão do LED. E o IL aí que é referente à corrente do LED, né? Então a gente precisa fazer, né, esse cálculo que é bem simples aí para poder identificar o resistor, né? Aí está justamente a relação de tensão máxima e mínima dos resistores aí por cor, né? Aí a gente está considerando aí LEDs aí com 5 milímetros de diâmetro, né? A gente tem aí a corrente, né, que esses LEDs eles precisam aí para serem ativados, né? E aí a tensão máxima e mínima, né? Veja aí que do vermelho é 1,8 a 2 no máximo, né? E o branco aí de 2,5 a 3 volts aí no máximo, né? E como tensão. Bom, então aqui está nosso problema, dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda um LED de 5 milímetros da cor vermelha com a bateria de 12 volts. Né? Então, nesse caso aí, a gente precisa estar utilizando o resistor para que chegue a corrente, né, ali específica para ele. Né? No caso ali está em miliampere, né? Você pode observar na tabela que está em miliampere, está, né? Dando aqui 20 miliampere. No caso aí para corrente, né, a gente vai precisar converter aí para ampere. Depois a gente converte ela aí para você ver como é que fica o valor. Né? Então, no caso aí, o que, é que a gente vai precisar fazer? 12, que representa, né, a tensão de ligação, que já está ligada, no caso, referente à bateria, né, menos 2. 2 representa justamente o quê? A tensão máxima do resistor. No caso, como a gente está utilizando o vermelho, a tensão máxima dele aqui está aqui indicado como 2. Então a gente vai ter 12 menos 2 dividido pela corrente. A corrente que estava em 20 mA, a gente precisa converter ela para ampere. Né? Nesse caso aí, a gente faz justamente a relação de divisão aí por 1000. Então você vai pegar 20 mA, né, e dividir por 1000, que vai dar 0,02. Né? Fazendo esse cálculo, 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 0,02 vai dar 500 ohms. 500 ohms é justamente a relação de referência aí para indicação do resistor que vai ser utilizado. Né? Então, aí no caso, seria justamente esse de 500 ohms. Quando a gente vai observar a tabela comercial, a gente vai ver aqui que não tem 500 ohms. Né? Ele está indo aqui de 1 ohm até 9,1. Né? Então, aí é onde entra esse detalhe da tabela comercial. Essa tabela comercial ela pode ser analisada com base também em múltiplos, né? Múltiplos de 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta. Né? Então a gente tem como fazer essa relação aí para poder identificar. O primeiro ponto aqui é verificar aí o valor mais próximo, né? No caso aqui, mais próximo superior, né? Que é para atender lá a resistência. Então veja aqui que a gente tem aqui 5,1 ohms. Né? Então a gente pega esse 5,1 ohms aí da tabela comercial e faz uma base de multiplicação dele com um desses valores. Exemplo, se eu fosse utilizar a base 10, eu pegaria 5,1 multiplicaria por 10, daria quanto? 51 ohms. Só que 51 ohms é muito inferior ao que eu preciso, ou seja, ele tem que ser maior do que 500 ohms. Então, se eu utilizar 10 ao quadrado, ou seja, pegar 5,1 e multiplicar por 10 ao quadrado, onde 10 ao quadrado vai dar 100,
Então 5,1 vezes 100 vai dar quanto? 510 ohms. Nesse caso, eu tenho aí um resistor compatível, né, com o valor indicado, ou seja, ele é um pouco maior, né, tem uma diferença aí de 10 ohms, mas ele aí é o que realmente é compatível aí com o uso, né? Então eu tenho agora que escolher esse resistor com 510 ohms, né? Então, para fazer essa escolha, aí eu preciso ir justamente para a relação da análise de tabela, né, de tabela de resistores, né? Aí está a indicação, né, da cor do resistor de 510 ohms, né? Ele vem, lembrando sempre o seguinte, né? Vou ampliar aqui, você tem que ficar atento. Aqui ele ficou bem próximo, né? Mas o que é que acontece? O resistor ele vem com o filamento, né, de ligação dele, né? E quando você for observar ele, você tem que verificar quais são as faixas que estão mais próximas, né? No caso, essas três aqui elas estão mais próximas, né? Tem uma diferença maior do que esse espaçamento aqui. Então esses lados que estão mais próximos, eles devem ser virados para a sua esquerda, né? Então no caso aqui a gente tem a indicação verde, marrom, marrom e dourado, né? Então aí a gente precisa só verificar na tabela se esses valores eles estão compatíveis com a indicação de 510 ohms, né? Então, para verificar isso, a gente precisa observar a tabela de cores aí dos resistores, né? Então, no caso, para essa tabela de cor, o que é que acontece? Observa que aqui a gente tem três faixas, né? Tem três faixas aqui indicativas, tem o multiplicador e a tolerância. Quando você está utilizando um resistor desse que é mais comum com quatro faixas, significa que você vai usar a faixa 1, a faixa 2, o multiplicador e a tolerância, né? Essa faixa 3 aqui ela não entra. Se você estivesse utilizando com 5 linhas, aí essa faixa 3 entraria, né? Depois a gente faz um exemplo utilizando aí essa faixa 3. Então nesse caso aí só vai ser utilizada aí a faixa 1, faixa 2, os multiplicadores e a tolerância. Primeiro ponto, como a gente está verificando aqui que a primeira linha é verde, eu vou verificar aqui qual é o valor dele indicativo. Veja aqui que o primeiro número dele é 5. Né? Então está compatível aqui com o que a gente está utilizando. Né? Então o primeiro valor aí é 5. O segundo, que é marrom, né? Você vai verificar aqui que é 1. Né? Na segunda faixa, né? Está aqui indicado que é 1. Então aí a gente já tem de início aí 51. Agora precisa fechar aí para ver se chega no 510. Aí a gente vai para onde? Para a terceira faixa, que agora é o multiplicador. O multiplicador aqui é quanto? 10. Então a gente vai ter 51 vezes 10. 51 vezes 10 vai dar igual a 510 ohms. Né? Então, o resistor que a gente está utilizando aí, ele está correto, 510 ohms. A última faixa, né? Aqui pode não parecer, né? Não parecer que está dourado, né? Mas a gente tentou deixar o mais próximo possível aí do dourado. Mas esse aqui é dourado. Isso aqui representa o quê? Representa a tolerância. Então, nesse caso aí, a tolerância dele é de 5%. Observa aqui que está indicando aqui ouro. Né? Então, essa tolerância é de 5%. Mais ou menos 5%. Né? Ou seja, esse 510 ohms desse resistor, né, ele tem uma variação de 5% para mais ou para menos. Ele pode ter essa variação, né, já que está dentro da tolerância dele. Né? Então, aí você poderia fazer aí uma relação aí proporcional. 510 ohms, 51 ohms representa aí 10%. Então, a metade aí de 51 ohms, né, ou seja, 25,5 representa aí 5%. Né? Então, ele pode ir aproximadamente 25 ohms para mais ou para menos, aí como tolerância aí dele, ok? Bom, escolhido o resistor, né? Voltando aqui para a análise da questão, a gente já sabe qual resistor, é só agora fazer a montagem, né, do circuito, né? Então nesse caso aí, na montagem do circuito, você ficaria dessa forma, né? Bateria aqui de 12 volts, né? A ligação em série, né, do resistor com LED vermelho, né? E aí retornando aqui para o negativo da bateria, e você teria aí a ligação correta do LED. Né? Você poderia colocar algum elemento aqui de tipo interruptor, uma botoeira aqui para estar acionando, né? Ligando e desligando o LED. Ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elétrica, né? Especificamente aí ligação de circuitos com resistor e LED, né? Nesse caso aí realmente fica mais voltado para a parte de eletrônica, né? A gente já fez o primeiro vídeo, né? Falou um pouco sobre qual o objetivo do LED, qual o objetivo do resistor, né? Foi um circuito em série ligando um LED da cor vermelha, né?
com a fonte de 12 volts, né? Então a gente fez o cálculo justamente para saber qual resistor ser utilizado aí para poder ligar esse LED. Né? Hoje o cálculo que a gente vai fazer é justamente para indicar também o resistor para ligação de 4 LEDs em série, né? 2 vermelhos e 2 verdes. Né? O primeiro ponto, né, é justamente ter em mente, né, essa tabela comercial de resistores, né, e saber que essa tabela está referente, né, a múltiplos. Né? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Quem viu o último vídeo, né, segue aquela mesma lógica, mas daqui a pouco a gente vai ver de novo como é que isso funciona. Então, esses valores aqui, eles representam os valores comerciais dos resistores, e daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona o uso dessa tabela. Bom, essa aqui é a fórmula para saber, né, o resistor que vai ser utilizado aí para ligar o LED, onde a gente vai ter a relação da tensão, né, da fonte menos a relação de tensão do LED, né, ou do grupo de LEDs, né, já que a gente vai estar fazendo a relação em série, e a amperagem, né, que o LED suporta. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter justamente o R como a resistência, o VCC como a tensão da fonte de alimentação, o VL tensão do LED e o IL a corrente do LED, né, que está justamente ligado à amperagem dele. Aqui a gente tem uma tabela referente a LEDs com o diâmetro de 5 mm, né, suas respectivas cores, e sua tensão máxima e mínima de ligação e sua corrente em mA. Né? Depois a gente precisa converter de mA para ampere, né, para colocar aqui na fórmula. Né? Então, no caso aí, né, é só a gente dividir esse valor por 1000, né, e ele vai dar exatamente 0,02 ampere. Né? Então é o valor específico aí, quando a gente for converter, já saiba que é o valor que vai ficar aqui no lugar do IL. Bom, no caso, como eu tinha dito para vocês, né, o nosso objetivo é dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda 4 LEDs de 5 mm, 2 da cor verde e 2 da cor vermelha. Né? Eles vão estar em série e a alimentação vai ser com a bateria de 24 volts. Né? Nesse caso, colocando os valores na fórmula, né, que eu deixei sem as unidades para não ficar confuso. Né? Então a gente vai ter 24 volts da tensão de alimentação menos 9 volts do que? Do somatório da tensão máxima dos LEDs. Né? Então a gente vai utilizar 2 vermelhos e 2 verdes. É só a gente observar aqui. A tensão máxima do vermelho é 2. Então, como a gente vai estar utilizando 2, a gente vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Né? A tensão máxima do verde é 2,5. Como a gente vai ter 2, 2,5 vezes 2 vai dar 5. E aí é só somar, né, 5 de tensão máxima dos LEDs verdes com mais 4 dos 2 LEDs vermelhos, né, que vai dar 9. Né? Então a gente vai ter 24 menos 9 dividido pela amperagem, que é 0,02. Como eu mostrei para vocês, os LEDs eles estão com a referência aqui em mA, e é só converter de mA para ampere. Então é só dividir por 1000. Realizando esse cálculo, 24 menos 9 vai dar 15. 15 dividido por 0,02 vai dar 750. Né? Como é referente ao resistor, a unidade 750 ohms. Né? Então o que acontece? Se você disser, ok, vou observar aqui na tabela comercial e verificar qual LED que eu vou escolher. Você vai ver que não tem nenhum LED com 750 ohms. Né? Você vai ver aqui que vai de 1 até 9,1 ohms. Né? Então o que acontece? Esses resistores, né, na verdade, né, não LEDs, resistores, eles têm uma relação de múltiplo, né, aí que já é um padrão comercial. Né? Eles trabalham com múltiplos de 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Né? Então o que é que a gente precisa fazer? Qual desses valores aqui da tabela comercial a gente utiliza, né, multiplicando pelos valores, os múltiplos, para chegar ao valor específico do resistor que a gente deseja. No caso, o resistor que a gente calculou, ele está aqui com 750 ohms. Então é só escolher esse resistor aqui comercial 7,5 ohms, né, e multiplicar ele pelo valor múltiplo. Né? Então nesse caso aqui, se a gente multiplicar 7,5 vezes 10 elevado ao quadrado, onde 10 elevado ao quadrado é igual a 100, ou seja, 7,5 vezes 10, 7,5 vezes 100, vai dar exatamente 750 ohms. Ou seja, a gente tem comercialmente resistores com 750 ohms. Né? Aí você diz, poxa, mas tem comercialmente resistores com 750 ohms? Será que poderia aparecer algum valor que não tivesse comercialmente? Sim. Inclusive no último exemplo que a gente fez, o valor que a gente calculou, ele não
tinha exatamente o valor comercial do resistor. Então a gente tinha que utilizar um resistor com uma capacidade maior para garantir a proteção do circuito, né? Então nesse caso aqui, como tem exatamente 750 ohms, não tem problema. É só escolher realmente um resistor com essa capacidade. Para a gente encontrar essa capacidade, né, a gente já selecionou, né, aqui a relação de cores para o resistor, né? Lembrando sempre que a relação de linhas mais próximas fica à esquerda, né? Então nesse caso aqui a gente vai ter essas linhas aqui à esquerda, né? Você vê que tem um espaço um pouquinho maior aqui do marrom para o dourado, né? Então indicando aí que eles ficam aí exatamente nessa visualização, né? O parâmetro aí para poder identificar o resistor. Agora vamos confirmar se essas listras, né, elas realmente equivalem a 750 ohms, né? Para a gente fazer a verificação, né? E lembrando sempre o seguinte, tem resistores com 4 e com 5 listras, né? Com 4 listras é o padrão, é o mais comum, mas tem com 5 também. Quando você utiliza esse com 4 listras, nessa tabela de verificação aqui, essa faixa aqui, 3, ela sai, né? Você não utiliza essa faixa 3, né? Ela não entra aqui com relevância para essa análise, né? Então você utiliza a faixa 1, a faixa 2, que são os dois valores iniciais, utiliza a tabela de multiplicadores e a última faixa, que é a tolerância. Então nesse caso aqui, esse violeta aqui, né, ele indica justamente 7, né? Ou seja, é o primeiro número que a gente está identificando aqui. A segunda representa o quê? O verde, que representa 5. Então aqui a gente já sabe que tem 75. E o que acontece? O marrom é o multiplicador, 10, ou seja, 75 vezes 10 vai dar 750. Né? Então aí já é a identificação dos 750 ohms. O que é que a gente precisa agora saber? A relação de tolerância dele. No caso, a relação de tolerância dele, como é dourada, ele está indicando que é mais ou menos 5%, né, do valor indicado do resistor. Ou seja, ele pode variar esses 750 ohms mais 5%, menos 5%, né? É a faixa aí de tolerância para ele. Então, realmente, aí indicando que o resistor escolhido com base nas cores, ele está correto, ele está equivalente aí aos 750 ohms. E aí a ligação, né, do circuito, né, apenas simbólica, né, mas aí está indicando justamente a fonte, né, 24 volts, o resistor, os 4 LEDs em série, né, e o retorno aqui para o negativo. Então aí seria a relação para poder ligar esses 4 LEDs, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando, né, um ciclo de vídeos novo aqui no canal da parte de construção civil. Né? Esse vídeo aqui especificamente, né, eu acabei dividindo ele em 2 partes, mas ele especificamente está para responder a pergunta de um colega do canal, né, que estava justamente falando sobre dúvida que ele estava sobre o dimensionamento, né, para a construção de uma parede, né? E aí no caso ele tinha feito orçamento com 2 pedreiros, né, e achou bem diferente, né, a relação de material que um pedreiro solicitou em relação ao outro, né? E aí, como ele estava com dúvida em relação a isso, a gente vai fazer aqui um exemplo para tentar tirar a dúvida do colega, né? O que acontece quando você vai fazer uma relação de alvenaria, né, justamente para construção de muro, né, você tem que ficar atento a algumas situações, né? O que é que leva em consideração? Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui. Os tijolos, quando eles forem ser dispostos, né, leva em consideração o posicionamento dele, o dimensionamento dele, né, se vai ser uma construção estrutural ou não estrutural, né, estrutural basicamente levando em consideração que se vai ter coluna ou não, e leva em consideração também o tipo do traço que você vai estar utilizando, né, aí para poder ter a relação de proporção, né? Então, exemplo, se um pedreiro que você foi falar, ele estava pensando, ele já tem um traço que ele utiliza ali padrão, né, pode ser que ele tenha, e o outro utiliza um traço diferente, pode ser que essa relação dê uma mudança aí de volume. Praticamente essa questão do traço, ela tem como base a plasticidade que você vai ter na massa na hora da montagem, né? Um dos traços mais comuns, que é o que a gente vai indicar aqui, é justamente o 1x6, né? Que aí eu vou estar explicando como é que ele funciona, né? Mas tem outros pedreiros que gostam de utilizar traços com material plasticante, né? Então acaba utilizando a menor proporção de cimento, utiliza cal também, e isso levando em consideração apenas assentamento de tijolos, né?
Fora isso, da questão da proporção dos tijolos, você também tem a questão da espessura da massa, né, que vai estar colocando. Obviamente, você não vai estar medindo isso aí especificamente, né, mas você acaba tendo uma relação proporcional, né, de uma média aí, né, normalmente fica um valor para espessura, né, tanto para o assentamento como da parte de base como na parte lateral também. Né. Então vamos analisar aqui a questão dos dimensionamentos, né, dos tijolos. Né. No caso, o colega vai estar utilizando um tijolo desse aqui padrão de 6 furos. Né. Então ele traz aí a relação de 9 por 19 por 29. Né. Então já é uma relação aí padrão, né. Ou seja, ele vai ter aqui 29 de comprimento, 19 de altura e 9 aqui de espessura. Né. Então essa relação. Ele vai estar utilizando esse tijolo tipo cutelo, né. Ou seja, ele vai estar com ele em pé. Né. Então aí acaba diminuindo o número de tijolos que vai estar utilizando, né? Mas aí também a resistência da parede acaba diminuindo. Né? Ele deitado, ele acaba tendo uma relação de resistência maior dependendo da estrutura que você vai estar utilizando. Bom, e aí no caso vamos supor o seguinte: uma parede de 3 metros de altura por 4 metros de comprimento. Né? Então vai ser essa aí o nosso exemplo. Né? Então no caso aí a gente vai precisar da área total da parede. Né? Então é só multiplicar a altura pelo comprimento. Né? Então vai dar 12 metros quadrados de área. E a gente vai precisar também da área dos tijolos. Né? Então você pegando só o plano lateral do tijolo, você já vai ter a relação aí para ter essa base. Né? Então aqui você vai ter o comprimento do tijolo pela altura dele. Né? Aqui veja que aqui eu já converti para metros. Né? Ele era 19 centímetros, né? Então foi para 0,19 metros, e aqui 29 centímetros foi para 0,29. Né? Lembrando daquelas dimensões do tijolo de 6 furos. Né? A espessura não precisa nesse momento, a espessura vai entrar quando for para determinar o volume de massa aí para a construção da alvenaria. Bom, detalhe importante é o seguinte: né? A gente tem uma situação que se a gente for considerar apenas a área, né, do tijolo para determinar a quantidade de tijolos da parede, é um ponto que é o que normalmente a gente faz e é o que a gente vai fazer aqui. Mas você deve levar em consideração que a massa que você vai estar utilizando no assentamento do tijolo, ela vai estar ocupando também uma área da parede. Né? Então é um ponto aí para você ficar atento. Em que sentido? Nesse caso do nosso cálculo, a gente vai estar utilizando apenas a relação dos tijolos. Beleza. Mas se você, exemplo, fizer o cálculo e chegar, vamos supor que colocou aí 1000 tijolos. Você fez o cálculo, deu 1000 tijolos. 1000 tijolos, a parede ela não só vai ficar com os 1000 tijolos, se for tomar como base a dimensão que você está querendo da parede. Exemplo, no nosso caso aí, 3 por 4. Então, se você fizer o cálculo só com tijolos, a massa ela vai estar ocupando uma área. Então, consequentemente, 1000 tijolos, você não vai utilizar todos eles. Mas você deve também observar que a área que você utiliza para a massa é pequena. Né? Então, aí, exemplo, desses 1000 tijolos aí, vão estar sobrando aí uns 40, 50 tijolos. Né? Que para uma construção de alvenaria é importante que você tenha um excedente, né, dentro de uma tolerância legal. Porque o tijolo quebra, às vezes vem com defeito, enfim. Né? Você acaba tendo uma margem. Né? Então, nesse caso aqui, por isso que o cálculo que a gente vai estar fazendo, a gente já vai estar levando em consideração apenas a área do tijolo. Né? Essa aqui é uma relação média, né, de espessura da massa para o assentamento. Né? Caso você queira considerar, né, essa relação. Né? Você pode considerar apenas comprimento e altura. Né? Se você quisesse colocar fora o comprimento e altura do tijolo, você poderia colocar a lateral e a base dele aí, que daria para ter esse volume ou essa área, né, levando em consideração também aí o cimento, né, e a proporção de areia que você vai colocar. Né? Então normalmente fica 2,5 para a base, né, para assentamento acaba sendo maior, e para a lateral 1,5. Né? Mas normalmente, se for observar nas literaturas, vai indicar entre 2 e 3 e entre 1 e 2, 2,5 aqui de lateral. Tá bom? Isso aí também vai muito de acordo com a expertise do pedreiro, né? Como é que ele já está aí acostumado a fazer essa montagem. Bom, esse dado aqui a gente vai estar utilizando mais para a análise do volume da massa. Bom, então nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a área da parede, 12 metros quadrados.
Aqui a gente tem a área do tijolo, ou seja, multiplicando, né, aquela relação da condição lá, do comprimento e da altura do tijolo, com os valores já convertidos para metro, né, ele vai dar 0,051 metro quadrado de área, né, ou seja, aquela relação do comprimento de 29 centímetros por 19 centímetros, 29 de comprimento por 19 de altura, ou seja, convertendo aí para centímetros, né? Você vai ficar com 0,29 por 0,19, como a gente mostrou aqui, né? Então você vai ter aqui a área do tijolo de 0,051 metros quadrados, né? Então, nesse caso aí, é só dividir a área total da parede pela área do tijolo, que aí você vai chegar à quantidade de tijolos, ou seja, 235 tijolos. Então, na prática, esses 235 tijolos, se a parede ela for ter exatamente 12 metros quadrados, ele vai dar tranquilo, né? Porque você já tem a diferença da área da massa, né? Então, aí a questão poxa, não tô querendo colocar uma tolerância aí a mais, colocar aí mais uns 50 tijolos, enfim, 10 tijolos, aí fica a critério de quem está gerenciando aí a obra, né? Mas aí o valor cru seria justamente esse aí, 235 tijolos, tá bom? A gente vai estar no próximo vídeo falando sobre a relação da proporção da massa e falando sobre o traço, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo, né, de análise da construção da parede, né? Ou seja, nosso vídeo aqui da parte de construção civil. A gente fez no último vídeo a questão da quantidade de tijolos e agora a gente vai verificar a relação da massa, né? No último vídeo a gente chegou à consideração de 235 tijolos, né, com base de uma parede de 12 metros quadrados, né, de área, utilizando aqui um tijolo 9 por 19 ou 9 por 19 por 29. Né, e agora a gente vai fazer justamente uma análise referente à massa, né, a ser utilizada. Né? Então a gente vai tomar como base essas espessuras, né, que a gente já tinha comentado no último vídeo. Né? E aí para massa a gente vai estar considerando o traço de 1/6, né, que é um traço bem comum. Esse traço de 1/6 ele representa o quê? O volume que você vai estar utilizando de cimento no processo. Se você estiver utilizando, exemplo, uma lata, é uma lata de cimento e 6 latas de areia, né? Areia daquela tipo fina, né? Então você teria aí, na mesma proporção aí, 6 latas de areia e uma de cimento, né? Aí para estar montando aí a massa, né? Ou seja, o volume que você tiver utilizando, o volume que você for utilizar, né, em resumo, você vai estar dividindo ele em 7 partes. Uma parte é cimento, 6 partes é referente ao proporcional de areia. Nesse caso aqui, a gente vai levar em consideração a base realmente de massa, né, para poder estar calculando. Né? O que é que a gente vai ter como base? O primeiro ponto é estar calculando o volume, né, que é justamente esse volume da lateral, né, da massa que vai ser aplicada por o volume que vai ter aqui na base. Né? Então aqui a gente tem o volume 1, né, aqui deixando em centímetros, né, 2,5 centímetros por 30,5 centímetros por 9. Esse é o volume aqui, ele é o volume de baixo. Aí você pergunta depois, 30,5 veio da onde? Se o comprimento aqui ele tem 29 centímetros, como ele vai ter aqui uma partezinha que vai pegar essa aqui, então a gente está somando aí com mais 1,5, né? Por isso que ele está dando esse 30,5. Né? E da parte aqui da lateral dele, né? Aqui a gente está pegando só esse volume aqui. Né? Então, 1,5 da espessura da massa por 19 da altura por 9 da largura do tijolo. Né? Ou seja, o 9 seria referente a essa largura aqui. Seria referente a essa largura. Né? Então, aí você tem a relação para a definição de volume. Porque a gente vai tomar como base a relação que densidade é igual massa sobre volume. Então, a gente tem densidade, né? Não mostrei aqui para vocês ainda, mas a gente já tem os dados de densidade. E a gente vai encontrar volume. Aí vai ficar faltando o quê? A massa. Né? Então, a gente vai ficar faltando a massa, né? Que vai ser justamente o quilograma que você vai estar destinando aí de cada material, de areia e de cimento. Bom, com base nisso aqui estão os volumes, né? Feita a multiplicação aqui dos valores, né? Multiplicando cada valor, você vai ter seu respectivo volume, 686 centímetros cúbicos e 256 centímetros cúbicos por tijolo, né? Ou seja, esse volume lateral, né? Então vai ser essa relação. Aí você diz, pô, mas por que só está calculando a lateral? Porque
cada tijolo ele vai ter essa mesma proporção. Então, exemplo, o tijolo que for ser assentado aqui em cima, ele já vai ter na sua proporção a massa aqui de baixo, a massa lateral. O tijolo que for colocado ao lado, a mesma situação. Então você só precisa calcular esse volume lateral e da base, né? Porque cada tijolo ele vai ter essa proporção. Bom, feita essa relação do volume, né? Aqui a gente tem a indicação da densidade do cimento, né? Ou seja, 1,44 gramas por centímetro cúbico. Né? Ou seja, cada centímetro cúbico, se você for pegar esse material específico, o cimento, ele vai te dar uma relação de 1 por 1,44 gramas. Né? Então, essa relação aí para a densidade do cimento. O da areia, né, não oscila tanto, né? Você vai pegar nas literaturas aí, variando entre 1,45 e 1,55. Do cimento também, às vezes você acaba variando um pouco aí na literatura, mas não foge muito disso. Da areia ficaria 1,50 gramas por centímetro cúbico. Então, como a gente tem a questão das duas densidades, vamos calcular primeiro com base no cimento, né? E o volume a gente vai precisar somar, né? O volume de massa da base aqui do tijolo e o volume daqui da lateral, né? Então, somando os dois aqui vai dar 942 centímetros cúbicos, né? Então, realmente é o volume que você vai ter por tijolo dessa proporção de cimento e areia. Então, um detalhe importante é o seguinte: se você vai ter 235 tijolos, agora multiplicar pelo volume de cada tijolo, que aí você vai ter o volume total de massa, né, que você vai estar aplicando aí na parede. Né? Então, só é multiplicar por esse volume de tijolos, né, ou pela quantidade de tijolos. Multiplicando aqui vai dar esse valor, né, 221.370 centímetros cúbicos, aí referente à massa. Né? E aí qual o detalhe? Esse é o volume total. Desse volume total a gente sabe que na proporção, já que a gente vai estar utilizando o traço de 1 por 6, ou seja, você vai ter, se você vai dividir esse volume em 7 partes, onde uma parte vai ser cimento e 6 partes vão ser areia. Né? Então, dividindo por 7, a gente vai chegar a esse volume de 31.624 centímetros cúbicos. Esse volume ele representa o quê? O volume que você vai estar utilizando de cimento. Né? Quando for da areia, é só pegar esse valor 31.624 e multiplicar por 6. Ou seja, você vai ter uma fração de 1 por 7 e de 6 por 7. Né? Ou seja, 6 por 7 de areia e 1 por 7 de cimento. Para fazer a soma e chegar à relação do traço 1 por 6. Tá bom? Bom, nesse caso agora, já que a gente tem um volume e tem a densidade, o volume de 31.624 centímetros cúbicos e a densidade de 1,44 gramas por centímetro cúbico, a gente vai substituir aqui na fórmula. Né? Eu não coloquei unidades, já que já tem as unidades aí indicadas, né, para não confundir no cálculo. Né? Então, a gente tem a densidade, que vai ser igual a massa sobre o volume. Então, o que é que a gente está querendo? É a massa, a gente vai precisar mudar, né, o M daqui. Né? Então, se ele está dividindo, ele vai estar passando aí, multiplicando. Né? Então, a gente vai ter 1,44 por 31.624. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar aí 45.538 gramas. Né? Ou seja, se a gente for pegar a relação de grama para quilograma, ou seja, dividir esse valor aí por 1.000, a gente vai chegar a 45,5 kg de cimento. Né? É o que você vai precisar aí para fazer essa parede. Né? Sem proporção de margem de segurança. Né? Então, aí o valor cru seria exatamente 45,5 kg de cimento. A gente vai fazer a mesma lógica para calcular o volume da areia. Veja que aqui no volume aqui de cima aqui já está alterado. Né? Ou seja, a gente pegou esse volume aqui, 31.624 e multiplicou por 6 e chegou a 189.745 centímetros cúbicos. Isso vai ser o que? Areia. Né? Então, a areia, como a densidade é 1,50 gramas por centímetro cúbico, a gente já substituiu aqui e o novo volume. Né? Então, fazendo a mesma lógica, a gente vai ter 1,50 vezes 189.745 centímetros cúbicos, que vai nos dar 284.618 gramas. Convertendo para quilograma, né? A gente vai ter 284 quilos de areia. Né, para a relação da proporção do traço 1 por 6, ou seja, a cada uma proporção
de cimento, você vai ter 6 de areia. Né? Então aí é o volume que você vai estar precisando, 284 kg de areia, mais 45,5 kg de cimento. Né? Então são os valores que você vai precisar aí para poder fazer essa construção. Detalhe, fez esse cálculo, né, é bom para estar conversando lá com o pedreiro. Né? Você que é pedreiro também aí é bom estar fazendo esse cálculo para comparar se realmente aquilo que você está solicitando está dentro do esperado. Né? Eita, não, fiz o cálculo aí, ficou muito diferente do que foi informado. Indica aí também para a gente estar analisando aí. Mas assim, a nível de proporção, são esses os valores. Né? E aí a questão da margem de tolerância, diz, pô, vai dar 284 kg, vou estar utilizando mais 10% aí de margem de segurança. Aí já é realmente uma questão de quem está gerenciando como é que está aí de orçamento. Então, é o mesmo valendo aí para o cimento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!